pessoal, meu nome é Liana Belo. Nós vamos agora dar início à nossa segunda videoaula. Vamos falar sobre regra de 3 simples e composta e funções na nossa disciplina Matemática Aplicada na Indústria. Ela é um ramo importantíssimo da matemática, onde representamos as informações de uma pesquisa por meio de tabelas e gráficos. Essa seria a regra de 3 simples. A regra de 3 simples relaciona duas grandezas diferentes através de uma proporcionalidade entre elas. Você lembra que já estudamos sobre isso? Sim, essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderemos fazer com 180 gramas de trigo? É claro que num problema desse aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as grandezas, né? Quais seriam as grandezas? Gramas de trigo e quantidade de biscoitos, né? Como vocês estão vendo aqui. Gramas de trigo, 600 gramas está para 50 biscoitos. 1.800 gramas qual a quantidade de biscoito que eu vou fazer com 1.800 gramas? Na tabela, indicamos o X para representar o valor desconhecido que descobriremos com a regra de 3. Mas antes, precisamos saber se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, né? Então, como eu vou saber isso? É claro que se eu tiver 600 gramas de trigo para 600 biscoitos, para 50 biscoitos, se eu aumentar o número de gramas de trigo para 1.800, é claro que eu vou ter uma quantidade maior de biscoitos. Então, eu sei que essa regra de 3, ela é simples e direta. Então, o que nós vamos fazer? Montamos uma tabela, né? Tá aqui a tabelinha, onde a gente coloca essas setinhas para baixo. Essas setinhas para baixo quer dizer o quê? Que elas são diretamente proporcional, que se eu aumentar numa, eu vou ter o aumento na outra. Se eu aumentar as gramas de trigo, eu vou aumentar também a quantidade de biscoito. Então, por aí a gente sabe que ela é diretamente proporcional. Aí a gente estabelece colocando essas setinhas para baixo. Poderia ser também as setinhas para cima, todas duas para cima. Daqui a gente monta a equação e resolve a proporção, né? Porque aqui vocês sabem que nós temos uma proporção, que são essa igualdade entre duas frações. Então, no numerador eu coloco 600, no denominador 1.800, vai ser igual a 50 sobre x. Aqui, como a gente sabe, né, fazemos o produto dos meus igual ao produto dos extremos, né, que é a relação fundamental das proporções, que ficamos com 6x é igual a 18 vezes 50. Então, x vai ser igual a 18 vezes 50, 900. E o 6 eu coloco no denominador. Então, x, fazendo a conta, 900 dividido por 6, 150. Logo, nós poderemos produzir 150 biscoitos. Nós vamos para o exemplo 2, né? Com uma velocidade de 80 km por hora, um carro faz o percurso em 50 minutos. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Então, novamente, colocamos as grandezas, que é velocidade, quilômetro por hora, e tempo, minutos, né? Que nós temos lá em minutos. Colocamos 80 de um lado e 100 também de um lado. E os minutos do outro lado, que é 50 sobre x, que eu quero saber justamente, com a minha velocidade de 100 km por hora, quantos minutos eu vou levar para fazer essa viagem, né? Então, aqui novamente montamos, né,
É claro que se uma grandeza cresce enquanto a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos que essas grandezas elas não vão ser diretamente proporcionais. Por quê? Porque com 80 quilômetros, eu indo com a velocidade de 80 km por hora, eu faço a minha viagem em 50 minutos. Se eu aumentar a minha velocidade de 100 km por hora, é claro que eu vou fazer a minha viagem em menos tempo, menos minutos. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Elas sendo inversamente proporcionais, eu vou colocar uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Para quê? Para dizer exatamente que elas são inversamente proporcionais, como vocês estão vendo aqui. Quando elas são inversamente proporcionais, nós temos que inverter uma das frações, né? Aqui eu tenho 100 sobre 80, vai ser igual a 100 sobre x. Veja que eu inverti a primeira fração, né? Então, aí eu coloco 100 sobre 80 é igual a 100 sobre x. Mesma coisa, aplico produto dos meus igual ao produto dos extremos, né? E fiz só uma simplificaçãozinha aí, porque na matemática é muito bom a gente trabalhar sempre com números menores, né? Então, a gente simplifica, quer dizer, torna a equação mais simples. Então, 10 sobre 8 é igual a 50 sobre x. 10x é igual a 50 vezes 8, né? Ali é um produto. X vai ser igual a 400 dividido por 10. X vai ser igual a 40. Quer dizer, o carro fará o percurso, a viagem, né, em 40 minutos. Exemplo 3. Eduardo comprou 3 camisas e pagou R$ 120. Quanto ele pagaria se comprasse 5 camisas do mesmo tipo e preço? Novamente, colocamos as grandezas, que são camisas e preço, né? Por 3 camisas ele pagou R$ 120. Se ele comprar mais camisa, é claro que ele vai pagar muito mais, né? Pelo preço de 5 camisas. Sabemos que as grandezas são diretamente proporcionais, porque aumentando de um lado, aumenta do outro, nós já sabemos que vai aumentar do outro. Então, fazemos aí novamente o meu esquemazinho de colocar as grandezas e colocar os números, né? 3 camisas, R$ 120, 5 camisas, X. Novamente, aqui a gente faz a mesma equaçãozinha e é o mesmo raciocínio. A gente aplica a relação fundamental das proporções. 3x vai ser igual a 120 vezes x, x igual a 600 dividido por 3, x igual a 200. Logo, ele vai pagar R$ 200 pelas camisas. Nós temos aqui um exemplo 4, uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? É claro que aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer, ele trabalhando 8 horas por dia, ele faz o serviço em 20 dias. Mas se diminuir o número de horas por dia, ele vai terminar esse serviço, é claro que em mais dias. Então, elas são inversamente proporcionais. Vai aumentar de um lado, diminuir no outro. Ou vai diminuir no lado e aumentar no outro. Aqui, novamente, nós fazemos a equaçãozinha e encontramos o valor 32. Então, vamos lá para a regra de 3 composta, né? Vamos ver os exemplos, né? Porque na regra de 3 composta, a melhor maneira para você aprender regra de 3 composta é você vendo os exemplos. Então, vamos lá. 3 operários trabalhando 6 dias produzem 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo produzirão 7 operários trabalhando 9 dias? No exercício 2, se 45 máquinas realizam uma obra em 16 dias, funcionando 7 horas por dia, quantas máquinas seriam necessárias para realizar esta obra em 12 dias, funcionando 10 horas por dia? Aqui são 2 exemplos que vocês devem
tentar resolver, né, utilizando a regra de 3 composta. Funções. Vamos ver algumas situações do dia a dia para o que seria uma função. Por exemplo, o consumo de gasolina de um automóvel é função de velocidade do automóvel. O custo de uma chamada de um telemóvel é função do tempo de conversação. O custo do estacionamento é função do tempo em que a viatura permanece no parque. O dinheiro gasto na compra de antes depende do número de quilogramas que se compra. Então, o que significa função em matemática? O preço do quilograma depende do tipo da fruta que se compra. A Ruth foi às compras e comprou 1 quilograma de 4 tipos diferentes de fruta. A tabela seguinte representa a correspondência entre cada tipo de fruta e o seu quilograma, né? Então, eu tenho aí a laranja, R$1,20, a maçã, R$1,80, a pera, R$2 e o figo, R$4. Se designarmos por A o conjunto dos frutos e por B o conjunto dos preços por quilograma, podemos fazer uma correspondência entre A e B, associando a cada figura ao seu preço, né? Então, tá aqui a laranja, R$1,20, a maçã, R$1,80, a pera, R$2, né? E o figo, R$4 o quilo. Então, aí nós temos uma correspondência entre o conjunto A e o conjunto B. Nós temos que aqui é uma função onde cada elemento do conjunto A corresponde a um só elemento do conjunto B, ok? Então, vamos ver outro exemplo. A Inês, o João e o Pedro são 3 irmãos que no início do ano letivo se inscreveram nos clubes temáticos preferidos. No conjunto A, eu tenho a Inês, o João e o Pedro, e no conjunto B nós temos os clubes que eles se inscreveram, né? Então, a correspondência entre o conjunto A dos 3 irmãos e o conjunto B dos clubes que frequentam não é uma função. Por quê? Porque o João frequenta 2 clubes, né? O Louromectic e o Criarte, ou seja, ao elemento João corresponde mais do que um elemento do conjunto B. E para ser função, um elemento do conjunto A só tem que corresponder um elemento do conjunto B. Então, aí já não é uma função. Então, de um modo geral, o que seria uma função? É uma correspondência entre 2 conjuntos em que a cada elemento do primeiro conjunto corresponde um e só elemento do segundo conjunto. Ao primeiro conjunto nós chamamos domínio e ao segundo nós chamamos o conjunto de chegada. Ao conjunto das imagens chama-se contradomínio da função. Ao elemento do domínio chamam-se objetos e aos elementos do contradomínio chamamos imagens. Bom, pessoal, essa é a nossa segunda videoaula falando sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta e funções. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos, a noção, né, do que seria uma regra de 3 simples, como se usa, e também o que seria uma função.